Olá, boa noite. É mais uma vez um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, com mais um gentil e carinhoso convite da Karen Rodrigues, do Wagner Dorim, aos quais eu agradeço, e a toda a equipe do canal da Karen e da TV Galáctica por mais essa oportunidade, e principalmente a vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. E vamos ao tema de hoje, que na verdade os temas das lives eles são encadeados, não só os que são apresentados por mim, fazem tudo isso é um grande mosaico, onde cada um tem uma pequena peça de um quebra-cabeças. E a peça de hoje é estados alterados de consciência e os contatos, e os contatados, que não deixa de ser também um complemento, um link, um ramo do que foi tratado ontem no Saindo da Matrix com a Karen. Tá? Enfim, estados alterados de consciência tem a ver com meditação, tem a ver com alterações no nível de frequência cerebral e na sensibilidade e sensitividade das pessoas com respeito a determinadas sensações que entram no escopo do estudo da paranormalidade, das alterações de frequência cerebral, com a interligação com outras realidades, com outros planos, que na verdade são outros estados de consciência, outras frequências vibracionais que se refletem no nosso cérebro, que não deixa de ser um rádio, um aparelho, em frequências diferentes, se alinhando justamente à frequência a qual está naquele momento interligada, e obviamente isso vai estimular determinadas áreas do cérebro. Então, dentro do estudo paranormal, dentro do estudo das frequências cerebrais, dos estados alterados de consciência, que produzem uma gama de efeitos no corpo humano e nos corpos, alterações parapsíquicas, alterações de coloração de aura, de consistência da aura do campo energético, dos chakras, efeitos também no corpo físico, a partir das glândulas, sensações inexplicáveis, como arrepios, sensações de presença, etc., que são interligações, obviamente, com essas energias, com essas outras frequências, uma vez que, se o nosso cérebro é um aparelho, como um rádio, todo o nosso corpo é uma gigantesca antena. E nós somos, ao mesmo tempo, transmissores e receptores de ondas energéticas, de ondas cerebrais, de ondas mentais, de ondas emocionais relativas aos sentimentos, palavras e ações, pensamentos. Enfim, uma gama de vibrações e de frequências que nós emitimos e captamos o tempo todo, e na maioria das vezes inconsciente disso. E quando o processo ele é muito intenso e tomamos, a partir daí, uma relativa consciência, procuramos, obviamente, entender o que acontece, como lidar com isso, uma vez, como eu sempre digo, na verdade não sou eu que digo, tá? Todas as escolas de mistério, todos os sistemas, como a Kabbalah, por exemplo, afirmam que tudo que nós percebemos com os nossos 5 sentidos e tudo que é relativo ao universo físico é 1% do que existe. E esse contato com os 99% tem a ver com a sutilização das vibrações, das energias e do aumento da frequência vibracional que nós, repito, transmitimos e captamos. Mais transmitem que outros, e outros mais recebem.
Uns são mais transmissores, outros são mais receptores. Esse é o princípio da telepatia, esse é o princípio da percepção extrasensorial, PES, que são derivações do estado alterado de consciência, estados alterados de consciência, EAC, são as siglas e as sinonímias científicas e paracientíficas para o estudo desses fenômenos, o próprio psicomediunismo e uma gama de outras sensibilidades, como eu falei, e sensitividades dentro desse universo. E isso, obviamente, vai estimular áreas diferentes do cérebro, tanto no lado esquerdo do cérebro, mais analítico, mais crítico, mais científico, mais concreto, mais equacional, e o lado direito do cérebro, mais lúdico, mais artístico, mais intuitivo, antenado com frequências superiores, em que essas frequências, passando para o lado esquerdo do cérebro, são devidamente decodificadas, de acordo com o nível de conhecimento que a pessoa tem. Então, numa canalização, por exemplo, aquela informação ela chega como um bloco, estimula o lado direito do cérebro, passa para o lado esquerdo, e esta canalização é decodificada por escrito ou verbalmente, sempre dentro do que o mental do indivíduo, o mental do sensitivo ou do médium pode abarcar, que, obviamente, na maioria das vezes, é muito pobre perto da linguagem, do conteúdo que é transmitido, embora todo o processo não seja totalmente invalidado. Tá? Então, determinadas áreas do cérebro são estimuladas nesses estados alterados. E existem patamares de frequência nesses estudos onde a neurociência hoje em dia avança bastante. E com a ajuda de eletroencefalógrafos mais modernos, que tem uma leitura de escala bem além dos que se usavam até pouco tempo, uma vez que determinadas frequências cerebrais, de acordo com determinados estímulos e fenômenos, muitas vezes classificados como insólitos, como é o caso dos contatos e abduções, se apresentam numa escala que ultrapassa em muito o limite da leitura dos aparelhos até então utilizados. Então, outros aparelhos mais modernos, com uma escala muito maior, oferecendo uma leitura de uma frequência muito maior, estão já disponíveis para isso, e isso é documentado cientificamente. E, obviamente, não é de hoje. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, fenômenos psicomediúnicos, eles têm um patamar X em termos de estímulo de frequência cerebral. Existem estímulos de frequência cerebral em estados alterados que produzem uma frequência de um patamar inferior e outros fenômenos de um patamar superior e muito superior. Então, por exemplo, um estímulo de uma frequência muito alta, quando o sensitivo, aliás, abrindo parênteses e passar logo para vocês a diferença básica do que eu coloco aqui, do sensível, da sensibilidade, para o sensitivo, a sensitividade. Todos nós somos sensíveis. Todos nós temos muita sensibilidade. Alguns mais do que outros, ou alguns em determinadas áreas, outros em outras áreas. Resumindo isso, a sensibilidade é apenas uma percepção. Você sente, você percebe algo diferente no ar, uma energia diferente, algo que traz a si sensações das mais diversas. E muitas vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. Às vezes pode ser.
Às vezes não é. Aliás, muitas vezes não é. Mas o sensível, ele não tem a menor ideia do que seja isso. Ele não procura saber, e se procura, não desenvolve. Quando desenvolve, fica pelo meio do caminho. Quando ele não estuda, não percebe o que realmente é, não entende, não classifica e muito menos domina o processo e interage conscientemente com o processo. Muitos médiums, mesmo com experiência, ainda são sensíveis. Não têm o pleno e total domínio do processo e da interação plena na fé consciente com o que estão contatando, tá? Em diversos níveis de frequência. E nesses casos, a diferença para a sensitividade é muito grande, porque a sensitividade, você é desenvolvido, você sabe, você percebe, você identifica, você classifica, você decodifica, você interage, você sabe, conhece perfeitamente o fenômeno e o que está se apresentando e o que você deve fazer com pleno domínio de fé consciente sobre o processo e sobre aquilo que está se manifestando. Porque, obviamente, um ser de hierarquia de luz jamais vai comprometer o seu livre-arbítrio em função de algo que ele queira ou precise passar, em hipótese alguma, e vai, obviamente, respeitar os seus limites, a sua fé e, se for o caso, a escola e o processo filosófico, científico ou ritualístico em que essa escola apresenta, evidentemente. Então, a base de tudo é aqui. Toda magia, entre aspas, é mental. Tudo começa aqui e não existe, como Hermes Trismegisto já bem dizia, nada que você possa conceber aqui na mente que não seja realizável. Tudo passa primeiro por aqui. Então, tudo que a mente puder conceber é realizável. É uma questão de opção, uma questão de escolha, uma questão de esforço, uma questão de trabalho, uma questão de vontade e determinação. Tá? E, principalmente, paciência. Demanda trabalho, como eu disse, demanda esforço, demanda paciência, porque quando você emite ou está disposto a receber, você abre seu canal e isso vem. Agora, vem não no tempo que você quer. Então, isso tudo se reflete, lembrando que nós vivemos no mundo físico, um mundo dos efeitos, as causas estão lá no divino, tá? Então, nós refletimos esse processo e, repetindo, como um bom rádio, o nosso cérebro, o nosso eu, corporal e etérico, capta essas frequências e produz também essas frequências, como eu já disse, registradas no eletroencefalógrafo. Por exemplo, a Igreja Católica chama de estado de êxtase, por exemplo, algo relativo a uma interação divina que muitos santos, segundo a Igreja, têm diretamente com o objeto da fé relativa à fé cristã, contato com Deus, contato com o divino, né? Embora isso seja fisiológico e seja inerente a qualquer ser humano, independente do credo. E ela coloca como estado de êxtase, eu vou dar um exemplo, o que aconteceu com as 3 crianças na aparição de Fátima, onde elas estavam totalmente absortas do mundo, estavam totalmente
focadas, envolvidas pelo fenômeno que estava ali, não existia mais nada, e elas contemplavam, sem reação alguma, nem piscavam, numa interação vibracional, numa frequência altíssima, com o objeto da manifestação, no caso, pelo que a Igreja Católica coloca, Nossa Senhora. Embora em Portugal mesmo, muitos cientistas, muitos pesquisadores contestem alguma coisa nesse sentido, porque tudo o que aconteceu em Fátima está ligado à fenomenologia ufológica. E o engraçado, entre aspas, é que a Igreja não contesta isso. Tanto que tem um livro que já foi publicado, e tem uma grande amiga, e é especialista nessa questão de estados alterados de consciência, você deve ter ouvido falar, vou citar aqui, porque ela merece, doutora Gilda Moura, que testemunhou, obviamente, esses pesquisadores em Portugal. Até livro tem isso, com o subtítulo Intervenção Extraterrestre em Fátima. Porque esses fenômenos têm a ver com os abduzidos e contatados. Por isso que eu coloquei no título da live de hoje, Estados Alterados de Consciência e os Contatos. Mas, obviamente, o universo é enorme. Então, esse estado que as crianças vivenciaram de envolvimento sublime com aquele ser excelso, de uma vibração altíssima, simplesmente fez com que a frequência cerebral emanada, e que, se pudesse ser registrada, teria sido registrada numa frequência muito alta, apagasse o cérebro todo e só o lobo frontal cerebral funcionasse. Repetindo, a Igreja chama isso de estado de êxtase, e é uma frequência muito acima da frequência normal que se classifica no psicomediunismo, está além da mediunidade. Puro e simples, conforme o entendimento do fenômeno da incorporação, interligação, psicografia e etc, etc, etc. Então, existe uma fenomenologia vibracional, energética, que se manifesta num patamar acima disso. Né? É uma frequência muito alta. A mesma frequência, por exemplo, que lamas tibetanos ou grandes iniciados com vários exercícios, muita vontade, dedicação e determinação ao longo da sua vida, desenvolvem determinados potenciais cerebrais, onde eles manifestam justamente a vibração maior, o estímulo maior do lobo frontal do cérebro, que é onde está a partícula de Deus, que é a região do cérebro da alegria, da satisfação, a chamada felicidade. Tá? Muitos monges até, no seu dia a dia, expressam esse bem-estar, essa alegria, esse estado que a Índia chama muito de bem-aventurança. Né? Em sânscrito, o estado de Ananda, o estado da divindade, os grandes deuses. Os egípcios chamavam isso de Néteru, Néter, deuses, e o estado de divindade, o estado excelso, os Néteru, Néter, Néteru-Ha. Enquanto na Índia é o estado de Ananda, ou bem-aventurado, ou estado de graça, o estado de bem-aventurança. Tá? Isso é uma frequência altíssima no lobo anterior, tá? No lobo frontal cerebral, que, desestimulado, uma frequência baixa, doente, é a região do Alzheimer, por exemplo. Da memória, enfim. Né? Para vocês verem que, dentro desses opostos, você tem, obviamente, muito sentido nesse processo. E aí vamos a uma questão extremamente importante. Na experiência
com frequências muito altas em relação aos contatos. Esses contatos, primeiramente, podem ser de qualquer natureza. Não é o fato de você ter um contato que o objeto do contato é extraterrestre. Já começa por aí. Mas vamos, para não complicar muito, e também temos pouco tempo, e obviamente estou longe de qualquer live de querer esgotar o assunto, nada disso. Isso é apenas um décimo do que a coisa é, como qualquer live, que não pode deixar de ser. Né? Até mesmo para estimular a todos numa pesquisa, num estudo, numa vivência, numa prática, numa experiência, que é o mais importante, para que você chegue à sua própria conclusão interna. Não tenha que prestar atenção no que você lê, no que a mídia fala, e muito menos no que eu até mesmo falo para vocês. Busque a sua experiência. Mas eu estou também passando muita coisa da minha própria experiência, não é só estudo. Enfim, a grande questão relativa aos contatos, quando o foco é de uma natureza, de uma frequência muito alta a nível considerado extraterrestre, independente se esse extraterrestre está em base intraterrena ou se ele está fora, geralmente num nível ultraterreno, chamado nível multidimensional, tá? Muitas vezes esse contato se dá de uma forma muito intensa, embora a diferença seja muito grande do contatado para o abduzido. O contatado, de uma certa forma, é preparado ao longo do tempo, até de uma forma inconsciente e intuitiva, tá? E, obviamente, ele, de uma forma nata, já tem algum preparo que o leva a ter essa experiência com esses seres de uma forma mais branda, mais consciente, embora direta, mas sem traumas. Tá? É um processo. Já a abdução é algo drástico, repentino, embora muito mais de 90% dos casos não tenha alterado negativamente a vida de ninguém. Mas as pessoas vão, num átimo, parar dentro de uma estrutura, numa nave, ou numa base, ou algo diferente do seu cotidiano, né? Seja isso implementado na sua mente ou não, porque existe essa possibilidade, mas independente de qualquer coisa, tá? Ela vai experimentar de uma forma súbita uma alteração do seu estado de consciência muito grande, muito intensa, e, obviamente, como causa disso, uma alteração de energia Kundalini. Agora eu vou abrir um parênteses desse tamanho. Não existe nenhum desenvolvimento energético, filosófico, psicomediúnico, espiritual, espiritualista, mental, consciencial, vibracional, sem alteração de energia Kundalini. E, consequentemente, um contato, principalmente uma abdução, vão provocar um grande pico de energia Kundalini, onde a maioria é irreversível. A qualidade da energia Kundalini muda. A qualidade da ação dos chakras muda. E muitas vezes o abduzido, e até mesmo alguns contatados, eles quando retornam da experiência, e muitas vezes não é a única experiência, retornam alterados, surtados, entre aspas. A alteração da sua energia e da forma de enxergar o mundo muda completamente, porque há uma abertura de chakras provocada pela ação da Kundalini, em que, de forma definitiva, vai ativar frequências cerebrais que ele nem sabia que existiam. Então, olhem só.
Um lama tibetano, por exemplo, como eu citei aqui, que leva quase uma vida toda para chegar nesse topo aqui, com as suas experiências, com as suas vivências, com seus exercícios, com a sua disciplina, etc. E tal. Sem disciplina, nada feito para qualquer coisa na vida. Da mesma forma que ele chega aqui, o contatado, principalmente o abduzido, chega no mesmo patamar num instante, pum. O cara estava 0 bala e chega a 1000 num instante, dentro daquele ambiente. Vamos supor, da nave. Um leva uma vida inteira para chegar aqui, o outro chega aqui em segundos. Tem mais que surtar mesmo. Tá? Esse surtar, entre aspas, obviamente, porque existe, como eu falei, uma alteração drástica na forma como vê a vida, as coisas, as pessoas, o universo, e, obviamente, por ser uma alteração definitiva de Kundalini e de, consequentemente, frequências cerebrais, os canais vão se abrindo. Perdão. Não conheço um contatado ou um abduzido que não tenha sido mexido o suficiente para mudar o seu padrão de vida e, principalmente, abertura em determinados processos paranormais, parapsíquicos. Passar a experimentar esse tipo de coisa no seu dia a dia. E, obviamente, sem saber lidar com isso, em princípio. Muitos deslumbram, muitos passam pela síndrome do contatado, porque precisa se manter em evidência e começa a fantasiar e inventar coisa que não existe, em cima do próprio contato real que ele teve outrora. Tem de tudo. O ser humano, ele é pródigo, né? Ele tem uma vastidão de comportamentos, né, incrível. Então tem de tudo, mas resumindo tecnicamente a coisa, a humanidade, de uma forma geral, tanto para um lado quanto para o outro, pelas vibrações que predominam hoje no planeta e o processo de mudança, de alteração, de transição planetária, está sendo mexido nas suas energias. Queira ou não. A humanidade, como eu voltei e meia falo, ontem na live da Karen eu falei isso, está sendo convidada numa oportunidade ímpar, nesta situação, porque é o negativo que te move, a rever seus conceitos, seus valores e as suas prioridades. Priorizar o que é priorizável e não se enganar colocando coisas que não são prioridades na frente, como nós temos feito ao longo desses milênios, principalmente no último século, e especialmente nos últimos 20 anos. Então chegamos ao ponto crítico, porque o nível de frequência do planeta está mudando e o nível de frequência geral do ser humano e da sua atividade cerebral, que se abre, se descortina mais uma vez para o chamado insólito, para além, o que transcende o material, está acontecendo. E a maioria das pessoas tem uma mudança bipolar de humor incrível, que também é consequência de não saber lidar com essas energias, de não saber inconscientemente dentro de si o que está acontecendo, e, obviamente, o medo impera, que é o maior inimigo da humanidade. Não tem como você eliminar o medo, mas tem como você sobrepujá-lo. Tá? Porque quem manda é você. Não é o medo que manda em você, é você que manda nele. O corpo é seu, a consciência é sua, a vida é sua. E não existe obstáculo ou limite. O medo coloca esses obstáculos. Então, é uma reação em cadeia de vários fatores que estão acontecendo agora, né, que fazem com que se descortine para a humanidade, muito breve, todo um processo que já começou, pois, final de Kali Yuga, é isso que a gente vê por aí, e, ao mesmo tempo,
é o momento para essa transcendência. Eu não estou sendo aqui poliana ou extremamente positivo, etc. e tal, porque não é nada disso. Isso é ser inteligente. Lidar com frequência alta. Não se deixar cair em armadilhas, principalmente do ego e da vaidade. É um momento para isso, né? Onde são geradas as piores armadilhas. Existe muita água para rolar, desculpe o termo, por debaixo dessa ponte, antes das coisas começarem lentamente a virar. Mas o processo já começou. Então, essas frequências em que você, obviamente, vai percebendo e vai se dispondo a trabalhar, tem a ver com despertar consciencial. Uma coisa está ligada à outra. Então, despertar consciencial, e principalmente daqueles que são contatados, e quase todos do planeta são, de uma forma direta ou indireta, não é preciso você estar consciente o tempo todo do fenômeno. Muitas pessoas são contatadas em sonhos, ou indiretamente com inspirações, com presenças apenas percebidas, sentidas, mas não decodificadas, em que você acha que é imaginação e pode não ser. Então, estávamos falando ontem, por exemplo, de Matrix, né? O exemplo clássico, você pega o copo com água pela metade. Um vai dizer que o copo está meio vazio, chamado pessimista ou realista, sei lá. Outro vai dizer que o copo está... O realista vai dizer que está pela metade. Outro vai dizer que o copo está meio cheio, é o otimista. E aí? Quem está saindo da Matrix? Nenhum dos dois. Os dois estão na Matrix. Estão, no fundo, focando o seu ego. Focando naquilo que eles querem que aconteça. Quem está desperto não vai dizer que o copo está meio cheio ou meio vazio. Quem está desperto vai dizer, eu agradeço por ter água no copo. Entenderam a diferença? Isso é vibrar numa frequência alta. E isso, obviamente, é estimular o seu potencial nato para uma esfera superior, para que a sua própria frequência geral dê um salto e não retroaja mais. A tendência é essa. Então, um ponto fundamental para isso, que é uma ferramenta unânime, praticamente, em todas as escolas, ciências, civilizações, enfim, milenares, para lá de milenares, é a meditação. A meditação da forma correta, onde, quando você entra mesmo em estado de meditação, você só sabe depois que saiu. É um clique interno só seu. As técnicas que existem é para ensinar você a relaxar, visualizar, concentrar, respirar, que é o mais importante, mas a meditação mesmo, só você, não tem ninguém que possa ensinar isso, só você entra naquele estado. A partir, obviamente, do preparo. Então, a meditação, ela, obviamente, vai provocar um nível de consciência totalmente profundo, interior, ou até mesmo, em Samadhi, exteriorização da consciência, onde o nível de frequência cerebral aumenta por demais. Os estados alterados de consciência, isso por que no plural? Porque são patamares, níveis de frequência cada vez mais profundos. E por exemplo, falei aqui, a exteriorização da consciência, ou a projeção da consciência, né? O que precede isso é o chamado estado vibracional, onde parece que um grande choque elétrico passa pelo teu corpo inteiro, você vibra a ponto de quase convulsionar e você, sai.
Estado vibracional, o próprio nome diz, uma sinonímia do saudoso querido Valdo Vieira. Na meditação, acontece o contrário, você interioriza e vai a estados alterados de consciência numa frequência muito alta e muito profunda, cada vez mais. Então, palavras do próprio Buda, o que ganhou com a meditação? Nada, mas eu perdi o medo da morte, perdi a raiva, perdi a intolerância, perdi a inconsequência, perdi um monte de coisas que obstaculizavam a minha vida. Então, a meditação é um instrumento, uma ferramenta extremamente importante para que você passe a dominar e trabalhar a sua sensibilidade para chegar à sensitividade. O pleno domínio desse processo, onde você encontra uma paz interior que é a verdadeira felicidade. Pode estourar uma bomba do teu lado que aquilo não vai te abalar. Porque as pessoas procuram felicidade e alegria no material. E o material é transitório. Ah, eu quero um carro novo. Meu sonho é ter aquele carro. Pouco tempo depois o carro começa a dar problema, vai visitar o mecânico, começa a ficar velho, é material. Você vai almejar um outro carro. E assim por diante. Ah, aquela mulher dos meus sonhos. Quando o relacionamento, com o passar do tempo, começa a dar problema, você acha que está dentro de um problema. Então, que felicidade é essa? E mais, muitas vezes a pessoa chama de amor aquilo que ela ama dela mesma, que ela investiu no outro, e não o próprio outro, ou outra. Que é aceitar o outro como é. Ainda tem essa. Resumindo bastante, porque isso aí é longo. Ah, eu quero um emprego novo, etc. Aí com o tempo você já fica entediado, fatigado disso aí, quer trocar. Então não existe nada duradouro, perene, que deixe seu coração em paz, deixe sua mente sossegada. Enquanto o objetivo for esse, nada feito. Então, por exemplo, a meditação ajuda você numa frequência superior, indo na causa, que é a esfera divina, encontrar o que você precisa. E o que você precisa fazer, o que você veio fazer, muitas vezes não é o que você está fazendo. Tem os velhos exemplos das academias de Kabbalah sobre a casa. Ah, eu quero uma casa assim, assim, assado. Meu sonho é uma casa com um quintal enorme. Aí a pessoa mentaliza e consegue a casa. Fica um tempo satisfeito, mas depois, não, essa casa está faltando uma coisa. Eu quero uma piscina, essa casa não tem piscina. Aí ele vai em busca, não vai correr atrás. Correr atrás você só chega em segundo, nunca chega em primeiro. O inconsciente, é isso que o inconsciente e o cosmos entendem. Então, correr atrás está sempre ferrado. Vai em busca dele. Você tem que correr na frente. E a pessoa vai correr atrás da casa dos sonhos com piscina. Chama os amigos, etc. e tal, mas falta churrasqueira. Aí ele instala a churrasqueira ou compra outra casa com churrasqueira. Mas depois de um certo tempo o cara não está satisfeito. Ele quer um quintal maior, quer colocar 2 carros na garagem, ou quer uma casa duplex, e assim vai. Até que, felizmente, para esse sujeito do exemplo, a ficha dele cai e ele entende que ele não quer uma casa assim, assim, assado, XYZ. Ele quer um lar. Lar é abstrato. É uma coisa imaterial. E ele percebe que tem o poder de transformar qualquer lugar em lar. Depende dele. Se você fizer uma lista
das suas necessidades, você pode notar que lá para a quinta ou sexta vai ser algo material. Antes vem saúde, vem amor, vem alegria, vem tudo imaterial. Agora o foco é no material. Qual a ferramenta para sair disso? Meditação, esforço, trabalho, dedicação, pesquisa, vivência. Tá? Ou seja, você aprender a trabalhar a sua mente para que atinja níveis de frequência superiores. Estar em estado alterado de consciência não é estar em devaneio, ou estar divagando, ou estar em transe, ou estar em órbita o tempo todo. Aliás, não é nada disso em nenhum tempo. Estado alterado de consciência e meditação não é sentar, fechar o olho e ficar... Oh, não é nada disso. Então, estado alterado de consciência é resultado natural do aumento das frequências cerebrais, das atividades que você se propõe, principalmente mentais. Não mental a nível intelectual, da grande mente universal que você é. Tá? E como eu citei aqui, muitos estão experimentando hoje essa questão dos contatos e das abduções. Então, saibam que as alterações de frequência, principalmente no cérebro, são muito bruscas e intensas. Então, tenham calma, tenham paciência, que isso passa, e você, com o tempo, entendendo o processo, vai dominá-lo, porque, obviamente, você não é mais a mesma pessoa. E qual o objetivo nosso? É avançarmos e sermos pessoas cada vez melhores. E isso acontece quanto maior for a nossa frequência vibracional e a nossa frequência cerebral. Então, eu vou encerrar porque não dá para entrar em outro assunto. Estamos quase terminando. Teria que ser muito rápido, esse não é o objetivo. Tenho sempre em mente uma coisa, uma frase que eu recebi em estado alterado de consciência já há muito tempo, né? Que faz parte das escolhas que fazemos. E o que o inconsciente acredita. A essência da coisa que tem a ver com o copo meio cheio, meio vazio, e que, na verdade, eu agradeço por ter água no copo. Não lute contra as trevas, lute a favor da luz. Toda vez que você combate o sistema, mais escravo dele você é. É preciso que você ou esteja acima dele ou crie um sistema próprio para si. E tem a ver com você, com a sua ligação consigo mesmo, com a sua essência, com o seu eu superior, com a sua mônada, com a sua contraparte divina, com a divindade onipresente e onisciente. Sem ele nada feito, e somos co-criadores. Como já falei numa live anterior, a responsabilidade nossa é grande, pois co-criamos o tempo todo com nossos pensamentos, palavras e ações. Façamos com que isso, então, seja de luz, positivo, porque isso é ser inteligente e não ceder a determinadas armadilhas. Mas lembrando que estamos encarnados, estamos todos no mesmo barco, em níveis diferentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos aprendendo e é pelo erro que se aprende. Então, erre. Você veio aqui para isso. O negativo faz com que você tome as atitudes para ser uma pessoa melhor. Né? O que não nos mata nos torna mais fortes, como já disse Nietzsche. Agora, repetir erros, evite ao máximo isso. É um atraso de vida enorme. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Um bom final de semana. Obrigado, Karen. Obrigado, Wagner, mais uma vez pela oportunidade. Namastê
Jai Shri Ram. Fiquem com Deus, todos nós.